Aleluia. Aleluia. Eu falei a semana passada e eu quero repetir algo que Chris Oyakhilome, um pregador nigeriano, falou. Ele disse: a única razão para um cristão fracassar ou perder é negligenciar o Espírito Santo. Diga aleluia. A única razão para um cristão fracassar ou perder é se ele negligenciar o Espírito Santo. Ouçam. Talvez você saiba, talvez não, mas eu quero te dizer mesmo assim, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é uma religião. Nós não temos uma religião. Ok? Há religião no cristianismo, mas o cristianismo por si só não é religião. Porque a Bíblia fala sobre a religião pura é ajudar os órfãos e as viúvas. E isso nós sabemos que é parte do cristianismo. Mas o cristianismo em si não é uma religião, ok? Amém? Você concordando, não concordando, o cristianismo não é uma religião. E o que diferencia o cristianismo das religiões é o Espírito Santo. E ele dá vida ao cristianismo. A pessoa do Espírito Santo é o que faz a diferença no cristianismo. Vocês estão me ouvindo? Então, você não pode ter uma vida fracassada, derrotada, se você considerar o Espírito Santo. Não é possível perder quando você reconhece o Espírito Santo. Se você está fracassando ou perdendo, você não está considerando a presença dele. Você não está vivendo com ele. Você não está conversando com ele. Você não está falando com ele. Jesus falou: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vós outros o Espírito Santo poderoso. E ele é alguém exatamente igual a mim. Sabe, quando Jesus esteve com os discípulos, andou com eles por 3 anos e meio, ele cuidou deles. Ele proveu para eles. Necessidades materiais, necessidades físicas, financeiras, emocionais, espirituais. Jesus providenciou tudo para os discípulos que estavam andando com ele. Você deve lembrar que Pedro foi até ele e disse: estão cobrando impostos? E Jesus disse: não tem problema. E Jesus providenciou para ele, mandando ele ir pescar. Você sabe disso. Você sabe que quando a tempestade no mar queria matar os discípulos e Jesus também, os discípulos acordou a Jesus e ele disse para o vento: acalma-te, emudece, mar, acalma-te. Então, em todo tempo, Jesus esteve cuidando dos discípulos. Qualquer ataque do diabo, qualquer arma forjada contra eles, não pôde prevalecer. Por quê? Porque Jesus estava ali. Os homens queriam pegar Jesus e Jesus saía no meio deles. Muitas vezes eles se precipitavam para pegar Jesus, eles não conseguiam. E quando, num dado momento, chegou o tempo dele se entregar, quando os soldados vieram buscar a Jesus, e eles estavam se aproximando, Jesus gritou, e esse era o dia que ele ia se entregar, ele gritou: a quem buscais? Eles disseram: a Jesus, o Nazareno. E ele respondeu: eu estou aqui, pode vir. E quando ele falou: eu estou aqui, eles caíram todos. Imagina milhares, vários soldados, eu não sei quantos tinham, mas vários soldados que foram buscar a Jesus. E ele disse: sou eu, pode vir. E eles todos caíram. E Jesus disse de novo: sou eu falei. E eles caíram. E sabe, nesse dia, Pedro sacou da espada
e cortou a orelha de um homem, Malco. E Jesus pegou aquela orelha e colou de volta no lugar. E Jesus repreendeu a Pedro. Aquele era o momento que ele ia se entregar. Mas antes disso, várias vezes eles tentaram pegar Jesus. E Jesus passava no meio deles. E eles, onde ele foi? Eles não viam Jesus. Eles não conseguiam encontrar Jesus. E Jesus disse, eu estou indo embora. Mas não se preocupe. Eu cuidei de vocês, eu estive, eu supri. Mas vocês não vão ficar só. Eu estou mandando o Espírito Santo. O Pai está enviando o Espírito Santo, porque eu estou rogando ao Pai e Ele enviará a vocês o Espírito Santo. E Ele é alguém semelhante a mim. Foi a palavra que Ele usou, é allos paracletos. Alguém exatamente igual a mim. Então, o Espírito Santo, nós não vemos Ele. Jesus, eles viam, mas Jesus falou, é melhor que eu vá e que Ele venha. E se eu não for, Ele não pode vir. Ele não vem. Então, é melhor que eu vá e o Espírito Santo vem. E quando Ele vier, Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai ensinar vocês. Ele vai falar das coisas que estão por vir. Ele vai conduzir a toda a verdade. Ele estará com você. Ele vai consolar você. Ele é o Paracletos, consolador, ajudador, fortalecedor, amigo fiel. Amigo fiel. Você precisa de um amigo fiel? Você quer encontrar um amigo fiel? O Espírito Santo é o amigo fiel. Agora, ouçam, eu comecei a falar sobre essas coisas a semana passada, e eu disse a semana passada e quero repetir, eu não quero pregar apenas uma doutrina para você. E você ficar sabendo dessa doutrina do Espírito Santo e perder o que está por trás da doutrina, a vida que há nela. A vida, queridos. Em Isaías capítulo 32, versículo 15, se tiver a NVT, coloca por favor. Eu sei, Lohane, que eu pedi a RA, mas eu vou usar para esse versículo apenas a NVT. Em Isaías capítulo 32, versículo 15, está escrito, até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Isso é uma profecia de Isaías antes de Jesus vir. E se o Espírito Santo foi enviado por Jesus, por Deus, pelo pedido de Jesus após isso, então o Espírito Santo não estava. Ele diz, até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós, então o deserto se tornará em campo fértil. E o campo fértil produzirá colheitas fartas. Quando acontecerá isso? Quando ele vier, segundo o texto. Mas para nós, ele já veio. Então vamos ler de novo. Eu sei que você está lendo até que quando ele vier, mas você já sabe que ele já veio. Então eu vou ler de novo com você. Até que por fim, o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então o deserto se tornará em campo fértil e produzirá colheitas fartas. Próximo. Aleluia. A retidão governará no deserto e a justiça no campo fértil. E essa justiça trará shalom. Eu falo shalom porque eu sei que a maioria de vocês sabe o que significa shalom, certo? Existe dentro da palavra shalom, que é essa paz aí, várias coisas, entre elas segurança, prosperidade, uma vida guardada e segura, paz, completamente paz. Então, de novo, versículo 17, essa justiça trará paz, haverá sossego e confiança para sempre. Você está percebendo que é quando o Espírito fosse derramado? Quando o Espírito fosse derramado, meu povo viverá em paz. De novo aqui, ó, tranquilo em seu lar. Sabe que a palavra de Deus é a despeito das coisas que estão no mundo,
A palavra de Deus é a despeito do que está acontecendo no mundo. A palavra de Deus é a despeito das crises, seja econômicas ou de que categoria for. A palavra de Deus é a despeito. Ela fala, e se você crer na palavra de Deus, ela se cumpre na sua vida. Poucos de vocês estão animados com isso. O meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar. Terá descanso e segurança, ainda que os bosques sejam destruídos e a cidade seja arrasada. O povo será abençoado. Aqui, ele fala isso. Ainda que aconteça isso. Ainda que os bosques sejam destruídos e a cidade seja arrasada. Ainda que aconteça todas essas crises. O povo será abençoado. Onde quer que semeie, terão colheitas fartas, seu gado e seus jumentos pastarão livremente. É um contraditório das coisas do mundo. E ele põe em contraditório mesmo, porque ele diz, mesmo que esteja assim, mesmo que esteja bagunçado, mesmo que esteja passando tudo isso no mundo, meu povo é abençoado. Agora, ouçam, nós estamos lendo algo falando sobre o Espírito Santo. Até que ele venha, até que ele esteja derramado. Agora, para nós sabemos que o Espírito Santo veio há quase 2000 anos atrás, quando Jesus o enviou para nós. Então, nós precisamos entender de uma vez por todas que apesar de estarmos no mundo, nós não somos do mundo e, portanto, não temos que viver como o mundo. Mas o mundo passa essas coisas, mas o mundo acontece essas coisas, você estará guardado e seguro para sempre. Volta ao versículo 15 e agora põe a versão RA, revista e atualizada. Até que, por fim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. Próximo. O juízo habitará no deserto e a justiça morará no pomar. Próximo. O efeito da justiça será paz e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Próximo. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Próximo. Ainda que haja saraivada, caia o bosque, seja a cidade inteiramente abatida, bem-aventurado vós, os que semeais juntas todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Ouçam, irmãos, aqui está nos convidando a ter uma vida independentemente das circunstâncias do mundo. E como ter esse tipo de vida? É sobre isso que estou falando esse mês. Vivendo uma vida no Espírito, vivendo uma vida com o Espírito, vivendo uma vida considerando o Espírito. Em Zacarias 4:6 diz assim, Zacarias 4:6 diz, Zacarias 4:6, Zacarias 4:6, Zacarias 4:6, Zacarias 4:6, aleluia, aleluia. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo meu Espírito, pelo meu Espírito. Agora eu vou voltar na fala de Chris Oyakhilome, aquilo que ele disse, eu quero martelar na minha e na sua cabeça. Isso. A única razão para um cristão fracassar ou perder é se ele negligenciar o Espírito Santo. É a única razão. Você não pode perder se você não quiser.
Aí o diabo, pastor, o diabo é só o diabo. Eu vou dizer de novo, o diabo é só o diabo. O diabo é só o diabo. Nós precisamos, queridos, considerar verdadeiramente essa presença. Viver uma vida fracassada não é para o cristão. Nós não estamos numa religião, irmãos, sem vida, sem poder. Não, não, não. O Espírito Santo estava no princípio. A Bíblia diz que ele pairava na face do abismo. Ele foi a primeira pessoa da Trindade a ser citado na Bíblia. A primeira pessoa antes de Deus, o Pai, antes de Jesus. Então a Bíblia diz, ele pairava, o Espírito Santo pairava. E depois vai dizer, e disse Deus, façamos o homem. Disse Deus, haja luz. Disse Deus. Mas o Espírito pairava. O Espírito Santo não é menos importante do que Jesus e do que Deus. O Espírito Santo é coigual a Deus e a Jesus. E sabe, queridos, por mais que por anos eu tenha pregado, por anos eu tenho ministrado e andado com Deus por anos, eu nunca tinha andado realmente com o Espírito Santo como nos últimos dias. Andado com ele, reconhecido. E eu lamento que eu não tenha percebido isso os outros 45 anos da minha vida. Eu chorei e eu pedi perdão a Deus por eu ter passado tanto tempo sem realmente ter reconhecido ele. Sabe, queridos, eu tinha vislumbres sobre isso, às vezes eu caminhava com isso, mas sabe, não é para caminhar às vezes, é para caminhar com ele o tempo todo. É para caminhar com ele, conversando com ele, falando com ele, com o amigo fiel. Amigo fiel. E se você, às vezes nós não falamos, porque às vezes nós pensamos que ele não vai fazer nada. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, eu vou enviar ele para vocês. E ele vai estar com vocês. E ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele não vai deixar você ser enganado. Ele não vai deixar você perder um tostão. Ele não vai deixar você fracassar nunca. É viver uma vida vitoriosa sempre. Sempre tendo vitória. Sempre ganhando, nunca perdendo. Ele vai te mostrar as coisas que estão para acontecer. Ele vai te dizer para não ir por esse caminho. Um mundo onde existem homens maus, violentos, sanguinolentos, ele vai te conduzir de tal forma que isso não será um problema para você nessa terra. Não se assustará na noite e nem no dia. Não terás medo na escuridão e nem medo na mortandade que assole ao meio-dia. Porque 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Não será atingido. Por quê? Porque você reconhece a presença dele. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela funciona quando você acredita nela. Então ela funciona por fé. É importante você me ouvir e aprender mais ainda sobre isso, por mais que você já saiba algo. É importante você ouvir e deixar isso despertar dentro de você. Despertar dentro de você para que você viva consciente dele, consciente da presença dele. Há muito poder em reconhecer a presença do Espírito Santo.
Há muito poder em reconhecer a presença do Espírito Santo, queridos. Aleluia. Aleluia. Esses dias, nós chegamos em casa, tarde, fomos preparar ali na cozinha alguma coisa para comer. E a minha filha subiu e ela sentiu uma incumbência para orar, um chamado do próprio Espírito Santo para orar. E ela estava lá no quarto e ela começou a conversar com o Espírito Santo. E ali envolvida em uma presença, uma atmosfera que ela estava, entre as muitas coisas que Deus compartilhou com ela, que o Espírito Santo diretamente compartilhou com ela, ele disse algo. Ele disse, isso me chamou a atenção. Ele falou, é através da oração em línguas que você mantém a comunhão comigo e eu compartilho os meus segredos e planos com você. É através da oração em línguas que você mantém a comunhão comigo e eu compartilho os meus segredos e planos com você. Ouça, queridos, eu prego sobre oração em línguas há 18 anos, quase 19 anos. Então a minha filha desceu e começou a compartilhar com a gente ali na mesa todas essas coisas que o Espírito Santo tinha falado com ela. E ela começou a compartilhar com a gente. E aquela atmosfera entrou na mesa, entrou na cozinha da nossa casa e alcançou a gente ali. Uma presença. E aí a minha filha falou essa frase e eu estou pregando há tanto tempo sobre o Espírito Santo, sobre a oração em línguas, e essa frase me pegou. Isso me pegou, gente. E eu fiquei meditando e pensando nela, pensando nisso. Sabe? E eu fiquei meditando nisso. É através da oração em línguas que você mantém a comunhão comigo. E eu compartilho com você os meus segredos e planos. Quando eu estou orando em línguas, e passo tempo orando em línguas, eu estou passando tempo com Ele. Parece muito simples, não é? Eu até sabia disso. Mas sabe quando você sabe, mas não sabe? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Eu sabia disso, mas eu sabia, mas não sabia. Até que ele fala. Eu não sei se você está entendendo, mas eu orei em línguas a minha vida inteira para as coisas acontecerem, gente. E as coisas aconteceram. Eu orei em línguas a vida inteira para receber mais de Deus e eu recebi mais de Deus. Eu orei em línguas a vida inteira para a minha vida financeira mudar e a minha vida financeira mudou. Eu orei em línguas a vida inteira para eu entrar em dons, em manifestações do Espírito, e eu entrei nessas coisas. Eu orei a minha vida inteira em línguas, minha vida inteira, desde 2005. Eu orei em línguas para que eu pudesse entrar na unção do Espírito, e eu entrei na unção do Espírito. Mas eu descubro que eu deveria estar com foco de orar em línguas para andar com Ele. Para estar com Ele, para ter comunhão com Ele, para ficar com Ele. E aí eu peguei todos esses brinquedos que eu acabei de falar para você e eu fiz assim. Não, eu não quero mais isso. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Sabe, queridos, deixa eu te dizer, se você caminha com Deus, obviamente todas essas coisas vão seguir você. Todas essas coisas virão para o seu caminho, todas elas realmente acontecerão. Às vezes as pessoas me perguntam, eles me escrevem sempre no YouTube, nos comentários, nas mensagens e tudo, e me mandam mensagem e eles falam, pastor, eu quero saber o seguinte, quanto tempo demorou para as coisas acontecer para você? Às vezes eu falava, mas eu acho que eu tinha um vislumbre de algo. Eu dizia, não se preocupe com isso, porque começa a acontecer no momento que você começa a orar em línguas. Porque só de orar em línguas, o sobrenatural começa a acontecer. As pessoas elas perguntam porque elas querem um sobrenatural. Eu sempre falei assim, quando você ora em línguas, já é sobrenatural por si só. Então eu tinha um vislumbre de algo. Quando você ora em línguas, você já está entrando no sobrenatural.
Agora, veja, ficou melhor ainda agora. Quando você ora em línguas, você está passeando com o Espírito Santo para todo lado. Você passeia com Ele. Você desfruta com Ele. Você anda com Ele. Você fala de espírito para espírito com Ele. Você mergulha nas asas dEle. Você mergulha nele. Você anda e mergulha no Espírito. E quanto mais você entra nisso, mais Ele compartilha com você os segredos dEle. A Bíblia diz sobre segredos divinos, mistérios, que Ele compartilha com você. Ele tem prazer em compartilhar com aqueles que o temem, aqueles que o buscam, porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Os segredos do Senhor são para aqueles que o amam, são para aqueles que o buscam, são para aqueles que o temem. Eu não sei se você está entendendo, mas aqui fica mais fácil você caminhar com Deus, você andar com Ele e Ele ir te guiando. Você está apenas preocupado, se posso dizer preocupado, você está apenas preocupado em andar com Ele e Ele cuida do resto. Até que se derrame lá do alto o Espírito. Ele foi derramado em nosso espírito, no batismo no Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. E o que nós estamos fazendo com isso? Fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas. Fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas. Eu estou mandando você falar em línguas. Fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas. Pastor, quando eu entro no sobrenatural, quando você começa. Você entra no sobrenatural a partir do momento que você começa. Porque você está aí andando com aquele que pairava sobre a face do abismo. Você está andando aí agora com aquele que veio para estar com você para sempre. Você está aí agora com aquele que criou os mundos. Você está agora com aquele, caminhando e falando com aquele que criou todas as coisas e te criou. Aquele que conhece cada fibra do seu corpo. Aquele que conhece cada parte do seu corpo. Sabe, queridos, ele se importa tanto com você que ele não quer que você fique financeiramente apertado. Ele não quer que você fique em circunstância adversa nenhuma, mas se você prestar atenção nele, ele te tira daí, mas você precisa dar atenção para ele. Ele vai te conduzir a toda a verdade. Ele vai te guiar. Ele vai. Ele vai. Ouçam. Ouçam isso, queridos. Quando Jesus veio, e Herodes soube que havia nascido o rei dos judeus. Herodes era o rei. César era o imperador. E eles não queriam outro rei. E estão dizendo aí que o rei dos judeus nasceu. Então Herodes se enfureceu. O rei de Israel nasceu? Então vamos matar o rei dos judeus, o rei de Israel, para que ele não seja o rei de Israel. Porque Herodes pensou, porque eu sou o rei. Então vamos matá-lo. Então ele intentou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas o Espírito Santo falou, mandou um anjo para falar com José. Ei, retira-te para o Egito, porque eles estão procurando matar o menino. Agora ouçam, no Egito era um lugar onde eles não iam procurar o rei dos judeus. Se eles quisessem encontrar o rei dos judeus, eles iam procurar onde? Em Israel. Então, Herodes mandou matar as crianças. E eles não encontraram o rei dos judeus. Porque o rei dos judeus foi para o Egito. Então Deus pôde confundir a eles. E por que Deus fez isso? Sabe, antes dele ser mandado para o Egito,
Você percebeu que ele nasceu numa manjedoura? E você já sabe disso. Você aqui que está sendo ensinado nessa igreja, já sabe que ele não nasceu numa manjedoura porque ele era pobre. Você não vai ficar com essa história de que ele era pobre. Não, eles tinham dinheiro. A questão ali era outra, era que não tinha hospedaria. Mas veja, aquilo era Deus também. Não ter hospedaria também era Deus no negócio. Por quê? Porque ninguém ia procurar o rei dos judeus numa manjedoura, no estábulo. Ninguém procuraria o rei dos judeus no estábulo. Se você quiser encontrar um rei, você deve encontrá-lo aonde? Nos palácios. Então, eles não iam procurar o rei dos judeus no estábulo. Dizem que nasceu o rei dos judeus. Então, onde ele está? Ah, ele está ali, entre as galinhas. Não, você não encontra o rei dos judeus. Assim eles pensavam. Mas Deus, ele confundiu a eles. Eu quero ler com você uma coisa em Marcos capítulo 4, versículo 12. Marcos 4, 12. Para que vendo, não vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Vendo, não vejam, não percebam. Ouvindo, não ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Isso aqui são palavras de Jesus. Jesus que falou isso. E ainda não haja perdão para eles. Mas nós sabemos que a Bíblia diz, em 1 Timóteo 2, 3 e 4, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se você pega esse texto de Marcos e o texto de Timóteo, parece contraditório. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas Jesus parece contradizer isso. O que ele está falando de fato? Eu não estou tentando dar um nó na sua cabeça. Se você me acompanhar, você vai chegar no bom lugar. Por que Jesus falou isso? É porque, nesse caso, ele estava falando sobre pessoas arrogantes que achavam que sabia das coisas. Então, já que eles são orgulhosos, arrogantes, eles vão ver e não vão ver. E não vão entender. E não vão perceber. Agora, ouçam, eu ainda estou na minha mensagem sobre a vida no Espírito. O profeta Isaías profetizou algo do que ele não sabia, nem viveu, nem experimentou. Muitos anos antes de Jesus, em Isaías 28, a partir do versículo 10. Isaías 28, versículo 10. Está escrito, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Próximo. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Próximo. Ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Mas não quiseram o quê? Ouvir. O profeta aí que falou isso, ele nem sabia do que ele estava falando. Ele não sabia do que se tratava. Mas ele disse, ao qual disse ele, este é o descanso. Dai descanso para quem está cansado. Este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Vários e vários anos depois, essa promessa se cumpre através da igreja. O Espírito Santo vem. As pessoas começam a receber o batismo no Espírito Santo e a maioria delas, vendo, não veem e não percebem. Vendo, não veem e não percebem. Deus, às vezes, ele traz o ouro com uma camada, uma cobertura, para que vendo alguém não veja. Deixa eu explicar isso para você.
Deus entrega o ouro não de bandeja. Ele faz igual o pai, que vai se esconder do filho, deixa as pernas aparecendo, mas muitas vezes os adultos não percebem que o pai escondeu atrás da cortina e as pernas estão aparecendo. No que diz respeito a Deus, ele põe algo poderoso, sobrenatural, tenta avisar a todos, mas existem tolos que veem e não veem, e não enxergam e não percebem. O que eu estou falando para você? O Espírito, até que ele venha lá do alto, seja derramado. Sabe, é o profeta Isaías que também profetizou isso. Quando o Espírito vem, o deserto se tornará em pomar, e o pomar terá sido dado por bosque. Agora, o Espírito Santo vem, é liberado de maneira extraordinária, mas porque ele é diferente e é esquisito, o orar em línguas que eu estou falando, ninguém percebe. Eu não vou acreditar nisso não. O rei do judeu nasceu numa manjedoura, eu não acredito nele não. O rei do judeu foi parar no Egito, não vamos lá não, porque não é rei do judeu não, ele está no Egito. O que eu estou falando para você? Eu quero que hoje você veja e veja, entenda e perceba. Está escondido, mas não está escondido. Está escondido, mas não está escondido. Se você não valorizar isso, você vai viver como aquele povo que via e não enxergava. É simples, porém parece difícil de compreender. Quando você fala em outras línguas, você está caminhando com o Espírito Santo e você precisa confiar que Ele deu isso para você. E quando você estiver orando, Ele vai estar conduzindo, mesmo que isso pareça estranho, mesmo que isso pareça sem sentido, mesmo que pareça às vezes que vai demorar. Eu quero que você pegue essa realidade e coloque na sua vida de uma vez por todas, porque Deus vai transformar a sua vida com algo que para você parece tolo, mas as coisas tolas para Deus é sabedoria. A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Você pega uma uva e recheia ela com chocolate e você pensa que é chocolate, mas dentro tem uma uva. A sabedoria de Deus é assim, você vê e às vezes não entende, porque você não considera Deus. Você vê e não percebe porque você não considera o que está sendo falado para você. Ao qual ele disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado, este é o refrigério. Cheio de pessoas cansadas, cheio de pessoas... Meu Deus do céu, cheio de pessoas que estão dizendo, eu estou em depressão, eu estou nisso, eu estou naquilo outro, eu preciso disso, eu preciso... Sabe do que você precisa? Acreditar na mensagem que está sendo pregada. Você precisa acreditar no que Deus está falando com você. Se você acreditar na mensagem e praticar a mensagem, você vai ver onde Deus vai levar você. Ei, irmão, eu estou pregando isso para você há anos. Você precisa agarrar essa realidade e sair desse lugar onde você se encontra. Você precisa abraçar isso. Ah, pastor, eu não entendo. Ah, pastor, é esquisito. Ah, pastor, você está dizendo que se eu ficar falando umas línguas que eu não entendo, algo vai acontecer na minha vida. Eu estou dizendo que Deus disse. Se Ele disse por meio de línguas gaguejantes, lábios gaguejantes, língua estranha, o Senhor vai falar a esse povo, ao qual Ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Eles não quiseram ouvir. Por que não quiseram ouvir, irmãos? Eu estou mais empolgado do que antes com essa mensagem. Eu estou mais empolgado do que nunca com essa palavra. Eu estou mais empolgado do que nunca, querendo impregnar isso em você, colocar dentro de você. Se você praticar o que eu estou pregando, você vai estar andando com aquele que é todo poderoso, sobrenatural, El Shaddai. Ele vai te conduzir em triunfo, Ele vai te conduzir por uma vida vitoriosa, sem derrota. Sem derrota.
Quantas mulheres grávidas nós temos na igreja? Hoje aqui. Grávida, uma, fica de pé. Duas, quantas mais? Fica de pé, fica de pé. A Bíblia diz que a mulher será salva dando à luz filhos. Ouçam, isso é espiritual que eu estou falando para vocês. Eu tenho uma direção do Espírito Santo sobre isso. A Bíblia diz que a mulher será salva dando à luz filhos. O diabo muitas vezes vem dizer que vai dar algo errado. O diabo muitas vezes vem dizer que vai acontecer algum problema lá no dia do parto. Mas eu vim dizer pelo Espírito de Deus aqui. E para você que estiver assistindo, que estiver também gestante, eu quero que você me ouça. Não tenha medo, se Deus disse que a mulher será salva dando à luz. Essa salvação não está querendo dizer apenas e somente ir aos céus. Ela está dizendo sobre você será protegida, guardada. Você estará segura, você estará segura, você estará segura. Alguém pega o Isaac ali? Eu preciso que ela ouça essa mensagem também. Eu tenho uma inclinação, eu não sei se está acontecendo algo, eu não sei. Eu nem sei se eu estou falando somente com alguém da internet ou com vocês mesmos, mas eu preciso dizer isso para vocês. A Bíblia está dizendo que vocês serão guardadas, protegidas. O guarda de Israel não dorme. E ele diz que você será protegida dando à luz. É para ser diferente. Muitas vezes mulheres têm medo de dar à luz porque pensam que vai acontecer algo. Ouçam. Não. O Senhor está dizendo que você vai ser guardada dando à luz. Amém. Pode sentar. Quais as mulheres aqui que gostariam de dar à luz, de gerar filhos e não estão gerando? Fica de pé agora. Fica de pé. Eu estou numa atmosfera celestial aqui. E eu quero que você acredite nessa palavra. Uma. Quem mais? Quem mais? Duas. Quem mais? Você não pode perder tendo o Espírito Santo. Nunca perder. Nunca perder. Nunca perder. Mais alguém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito do Senhor está agora colocando tudo em ordem. Em vocês e nos pais. Está colocando tudo em ordem. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Um milagre acabou de começar para vocês duas. Eu disse que um milagre acabou de começar. Um milagre. Gerarão filhos. Gerarão filhos. Férteis vocês são. Férteis vocês são. Então vocês gerarão filhos. E serão salvas gerando filhos. Serão guardadas gerando filhos. Não vai haver problema nessa gestação. Não vai haver nenhum problema nessa gestação. Não. Pelo Espírito eu digo. Saudáveis. Vocês, mães saudáveis. Os pais saudáveis. E os filhos, bebês saudáveis. Eu chamo isso em nome de Jesus. Pode sentar. O Espírito Santo quer corrigir todas as áreas que foram prejudicadas de alguma forma. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Não é para andar em finanças apertado. Andando com o Espírito Santo não dá para ser assim. Andando com o Espírito Santo não dá para ser assim. Ei, ele está dizendo que o deserto se transformará em pomar e não vai parar por aí. O pomar será tido por bosque. Você percebe que é algo maior? Você percebe que do seco vai para um lugar frutífero, e do lugar frutífero vai produzir, e produzir, e produzir, e produzir.
Não é para ser deserto. Estou no deserto, então sai daí. Pode ser que você realmente esteja no deserto, mas é hora de sair daí. É hora de sair daí. Ei, se você está num negócio hoje, esse negócio vai produzir mais. E quando produzir mais, não vai parar, porque Deus tem muito. Vai crescer. Vai crescer. Diga, sai da minha frente que eu estou crescendo. Sai da minha frente que eu estou rompendo. Estou rompendo, é isso que eu disse. Sai da minha frente que eu estou rompendo. Com quem que nós estamos falando? Com o diabo e a sua corja. Coisas estão acontecendo nesse ambiente hoje aqui. Coisas estão acontecendo aqui. Coisas estão acontecendo. Ora em línguas. Comece a orar em línguas. Comece a orar. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Porque o sobrenatural está sendo liberado aqui. O sobrenatural está sendo liberado aqui. Aleluia. 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 Chris Oyakhilome, ele disse: a importância da oração em línguas não é tanto pela resposta de Deus, mas o impacto que ela tem em nosso espírito. A importância da oração em línguas não é tanto pela resposta de Deus. Tem resposta, claro. Mas é mais pelo impacto que é causado em nossa vida. O impacto que é causado em nosso espírito. O impacto que é causado para nós. Eu quero que você ore em línguas como nunca na sua vida. Porque a sua vida sairá de deserto para pomar, de pomar para o bosque, de bosque para a floresta. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Porque você está prestes a desfrutar de algo grande. Aleluia. 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 Deus não está contra você. Deus não está trabalhando contra você. Deus não está tirando nada de você. Deus não tirou o seu emprego. Deus não está com raiva de você. Esse é o tempo da salvação. Não é o tempo do julgamento, é o tempo da salvação. Deus não está bravo com você. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus não tirou o seu emprego. Deus não tirou as suas coisas. Deus não te colocou no estreito de Jeová. Deus não fez isso com você. Deus não fez, Deus não fez, Deus não fez. Deus não fez. O rabacataralabaceridericantaralabase. O rabarabasarabalalabasarabalalabase. Rabarabalabasaradarabassaralabase. Rocoxarabalalabasu. Alguns minutos com o Espírito Santo, por favor, alguns minutos com o Espírito Santo. Alguns minutos com Ele aí, alguns minutos de comunhão com Ele, alguns minutos. Rocandaralabacerideralabase. Rocaxaralabalabaceriderecantaralabase. Rocoxeribarabassuri. Se tem alguém aqui que não é batizado no Espírito Santo ainda, mas você gostaria de receber o Espírito Santo, se você nasceu de novo, é um direito que você tem de falar em outras línguas, receber o batismo. Então levanta a sua mão, porque eu vou orar por você. Se tem alguém aqui essa noite, uma pessoa ali, se tem alguém aqui essa noite que ainda não fala em outras línguas, mas gostaria de receber o Espírito Santo, levanta a sua mão, porque eu vou orar por você aqui. Levanta a sua mão, porque eu vou orar por você. 2 pessoas, eu vou orar por vocês. 3 pessoas, se tem mais alguém aqui, eu quero orar por você. Vem vocês na frente. Se tem mais pessoas aqui que não falam em outras línguas, vem até aqui agora, porque você vai sair daqui falando em línguas hoje. Se você não fala em outras línguas, venha aqui na frente, venha aqui na frente, venha. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Venha aqui na frente, venha aqui na frente, venha aqui. Mais pessoas que não falam em outras línguas. Mais pessoas, venha, não tenha medo, não tenha vergonha. Esse é um direito que você tem.
E você tem que levar o que é seu direito. Você tem que levar o que é direito seu. Se você tem dúvida, não sei se eu fui batizado ou não, vem para cá para tirar essa dúvida também. Vem aqui na frente que nós vamos tirar a dúvida hoje. Oh, rabababababá, rabababa da cataralabassa, ramandalabassa de cataralabassa, rebalabalabassara da labalabalabasse, rebalabalabassuri andaralabasse, rebalabalabassuri andaralabasse. Aleluia, aleluia. Agora, olha para mim, vocês três. Olha para mim. Olha para mim, os três. Vocês nasceram de novo já? Você já aceitou Jesus? Já aceitou Jesus? Ainda não? Você gostaria de aceitar Jesus? Aleluia. Aleluia. E você já aceitou Jesus? Quer aceitar de novo? Ok. Você já aceitou, né? Fica aqui que nós vamos resolver isso aí. Então, você nunca tinha aceitado Jesus. Você está retornando. Vocês estão retornando, é isso? Ok. Vamos orar. Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus. Eles estão voltando, Senhor. Eles estão voltando, Pai. Eles estão voltando, Senhor. Oh, nós te damos graças pela vida deles. Mesmo que vocês já tenham feito a confissão, eu gostaria de fazer com vocês. Ok? Então diga: Senhor Jesus, eu te aceito e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Obrigado por vir morar em mim. Obrigado por me aceitar, por me receber. E eu dou graças porque agora eu faço parte da família de Deus. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu dar um abraço. Dá um abraço aqui, dá um abraço. Deus abençoe, viu? Dá um abraço aqui, Deus abençoe. Aleluia. Agora temos certeza que os três já são nascidos de novo, porque você falou que é. Então os três são nascidos de novo, tá? A Bíblia diz que aqueles que creem falarão em outras línguas, tá? Então, o que precisa para falar em línguas? Crer. Aqueles que creem falarão. Esses sinais acompanharão os que creem, certo? Em meu nome falarão outras línguas. Essa é uma coisa. A outra coisa, Jesus, quando ele foi, ele mandou o Espírito Santo. E os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo. Agora veja, em Atos, em vários lugares, eu poderia citar, mas não há tempo para isso. Vários lugares, como em Atos 19, Paulo chegou num certo lugar e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles falaram: a gente não sabe que existe o Espírito Santo. Paulo começou a explicar para eles sobre o Espírito Santo. Então aqueles eram discípulos, porém não tinham o Espírito Santo. Então Paulo não chegou lá e perguntou se eles mereciam, se eles estavam consagrados, se eles estavam bons para receber. Não perguntou nada disso. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que receber o batismo no Espírito Santo e orar em línguas é quando você já está santo, santificado, sabe? Muitas pessoas pensam isso, mas é o contrário. Você recebe e ele te ajuda nisso. É ele que te ajuda a se santificar, certo? Ele que te ajuda. Então, se ele te ajuda a santificar e você, muitas pessoas pensam que não pode receber antes disso, como é que faz? Não faz. Então, quero dizer para vocês três que é muito simples e muito fácil, tá? Eu vou impor as mãos sobre vocês. Vocês vão começar a falar em línguas. Por quê? Porque eu vou pedir para Deus que vocês sejam batizados, cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz: se eu pedir isso, se o filho pedir pão, ele não vai dar uma pedra. E isso ele estava falando com respeito ao Espírito Santo. Então, se eu vou pedir o Espírito Santo para vocês, o batismo, o enchimento do Espírito Santo, ele não vai estar respondendo com outra coisa, nem com o demônio, nem com nada disso. Os demônios não vão nem estar aqui agora, nesse momento, porque ele não consegue, pelo nível da unção que eu estou operando agora, eles nem conseguem estar por perto. Então, eu vou estar orando para vocês receber o Espírito Santo e vocês vão receber. Agora, a parte de falar não é de Deus. A parte de falar também não é do Espírito Santo. A parte de falar é de vocês. Por quê? Porque a Bíblia diz em Atos 2 que eles passaram a falar, eles no plural, passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia ou dava o que falar. Então o que vai acontecer? Ele vai dar para vocês falar, porém vocês devem falar. Ok? Vamos fazer isso? Vamos? Vem, Pastor Júnior, vem, Viviane. Vem aqui. Vamos orar aqui. Você ora com ele. Vamos lá, vamos lá. Vocês orem em línguas para encorajá-los, ok? Quando você ora em línguas, encoraja eles, tá bom? Vamos lá, ora em línguas aí. Ora em línguas. Em nome de Jesus Cristo, começa a receber agora o Espírito Santo e falar em línguas. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo e começa a falar em línguas. Começa a falar, começa a falar. Oh, rabarabarabarabaracataralabase. Rebarabalabashorebalabase. Rebalabasarabase.
Continua falando. Já recebeu. Continua. Raba, raba, xarabala, labase. Reba, laba, laba, sara, catara, labase. Reba, raba, laba, chore, dere, reba, labaso. Xaramana, machere, dara, labase. Roca, xere, bara, labase, dere, balabasori. Reba, laba, xere, dere, catara, labase. Roba, laba, laba, labasori, dara, catara, labase. Era, balaba, xere, dere, catara, labase. Enquanto eles oram, vamos cantar.